O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Não acrediteis em todos os espíritos. Vou repetir. Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho, capítulo 21. Não acrediteis em todos os espíritos. Essa parte aqui, eu vou já falar para vocês que não vai ser nem necessário eu entrar com alguma introdução depois da leitura. Por quê? Porque ele vem, o não acrediteis em todos os espíritos, e depois vem as instruções dos espíritos, Então, as instruções, ela já vai explicar bastante. Então, eu só vou fazer ler, tá bom, gente? Porque nada melhor do que as instruções dos próprios espíritos, Ponto de reflexão deles. Então, é maravilhoso. Então, eu vou fazer dessa forma, tá bom? Então, eu espero que vocês entendam. Porque nesse capítulo vem as instruções. Então, vamos tirar proveito das instruções dos espíritos. Eu vou aproveitar e também vou tirar esse proveito também. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bens amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, pois surgirão muitos falsos profetas no mundo. João, Epístola 1, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito a falsos cristos e falsos profetas, como alguns procuram dizer, ao contrário, vem dar-lhes o golpe derradeiro. Não peçais ao Espiritismo milagres nem prodígios, pois ele declara formalmente que não os produz. Assim como a física, a química, a astronomia e a geologia vieram revelar as leis do mundo material, o Espiritismo vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações entre o mundo corporal e o mundo espiritual, e que, como as leis mostradas por suas primogênitas da ciência, também são leis da natureza, dando explicação a uma certa ordem de fenômenos não compreendidos até hoje. O Espiritismo destrói o que ainda restava no domínio do maravilhoso. Portanto, aqueles que fossem tentados a explorar esses fenômenos em proveito próprio, fazendo-se passar por Messias de Deus, não poderiam abusar muito tempo da credulidade e logo seriam desmascarados. Além disso, como já foi dito, esses fenômenos, se isolados, não provam nada. Comprova-se a missão através dos efeitos morais, que não é dado ao primeiro que chega a produzir. Este é o resultado do desenvolvimento da ciência espírita, investigando a causa de certos fenômenos. Ela retira o véu de muitos mistérios. Só aqueles que preferem a obscuridade à luz têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa as mais espessas névoas. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria, muito mais perigosa, de falsos cristos e falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. É a categoria de espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e falsos sábios, que passaram da terra à erraticidade. Adornam-se com nomes veneráveis, procurando, apoiados na máscara com que se cobrem, fazer que se acredite em ideias frequentemente as mais bizarras e absurdas. Antes das relações mediúnicas serem conhecidas, agiam de maneira menos ostensiva, através da inspiração, da mediunidade inconsciente, auditiva
ou de incorporação. É considerável o número de pessoas que nas diversas épocas, mas sobretudo nestes últimos tempos, fazem-se passar por alguns dos antigos profetas, por Cristo, por Maria, mãe do Cristo e até mesmo por Deus. João já adverte contra eles, quando disse: meus bens amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai se os espíritos são de Deus, pois surgirão muitos falsos profetas no mundo. O Espiritismo fornece os meios de experimentá-los, indicando as características pelas quais se reconhece os bons espíritos, características sempre morais e nunca materiais, e sobretudo no discernimento dos bons e maus espíritos, que se deve aplicar essas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir os bons. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade de seus frutos. E aí agora nós vamos adentrar as instruções dos espíritos como um ponto de reflexão, ok? Instruções dos espíritos, os falsos profetas. Se vos dizem, o Cristo está aqui, não corrais para ali, mas, ao contrário, mantei-vos em guarda, pois serão numerosos os falsos profetas. Não vedes as folhas da figueira que começam a desbotar? Não vedes seus numerosos brotos esperando a época da floração? E não vos disse o Cristo, reconhecesse a árvore por seu fruto? Portanto, se os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas se são doces e salutares, dizeis, nada de puro pode sair de um tronco ruim. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras os que precisais examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino vierem acompanhados de todas as marcas de semelhante missão, isto é, se possuírem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, se suas palavras juntarem seus atos, então podereis dizer, estes realmente são os enviados de Deus. Mas desconfiai das palavras hipócritas, desconfiai dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas, vestidos em longos hábitos. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio exclusivo da verdade. Não, o Cristo não está aí, porque aqueles que ele envia para propagar sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão dóceis e humildes de coração. A exemplo do Mestre e acima de todas as coisas, aqueles que devem, através de seus exemplos e conselhos, salvar a humanidade, que corre para sua perdição, vagando em estradas tortuosas, serão, acima de tudo, modestos e humildes. Fugir de todos os que demonstram um só átomo de orgulho, como se isso fosse uma lepra contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Recordai-vos de que toda criatura traz em sua fronte, mas sobretudo em seus atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Ide, pois, meus filhos bem-amados, marchai sem tergiversar, sem segundas intenções, na estrada bendita que começastes a trilhar. Ide sempre sem medo, afastai corajosamente tudo o que possa impedir vossa marcha, rumo ao objetivo eterno. Viajantes, se deixardes vossos corações buscarem essa doce doutrina que vem revelar-vos as leis eternas,
não ficareis senão por pouco tempo nas trevas e dores da aprovação, e irão satisfazer todas as aspirações pelo desconhecido presente em vossa alma. Já podeis dar corpo a estes leves cífios que vedes passar em vossos sonhos, e que, efêmeros, podiam apenas encantar vosso espírito, mas não diziam nada a vosso coração. Agora, meus amados, a morte desapareceu para dar lugar ao anjo radiante que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Agora, vós que cumpristes bem a tarefa imposta pelo Criador, não tendes mais nada a temer de sua justiça, pois ele é Pai e sempre perdoa os filhos desgarrados que clamam por misericórdia. Continuai, avançai, sem cessar, que vossa divisa seja do progresso contínuo em todas as coisas, até que chegueis, enfim, ao feliz termo em que vos esperam todos aqueles que vos precederam. Luiz Bordeaux, 1861. Então, as instruções dos Espíritos já é um ponto de reflexão e tanto, né? Mas eu vou aproveitar aqui, são 3 coisas aqui que eu li, né? E que me chamou muito a atenção, que é o seguinte. Aqui, ó. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras os que precisais examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino, vierem acompanhados de todas as marcas de semelhante missão, isto é, se possuírem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações, se as suas palavras juntarem seus atos, então podereis dizer: estes realmente são os enviados de Deus. Então, que possamos, como trabalhadores de última hora, trabalhadores da seara de Deus, de Jesus e de Nossa Mãe Santíssima, que possamos continuar na caridade, no amor, na indulgência, na bondade que concilia os corações. Porque quando nós adentrarmos com esses pensamentos, quando nós começarmos a fazer com que tudo isso trabalhe junto, estes realmente são os enviados de Deus. Então, que possamos ter essa coerência, esse discernimento, esse entendimento de que nós precisamos ter a caridade, ter o amor, ser indulgente, a bondade que concilia os outros corações, para que possamos ser vistos por Jesus como os realmente enviados de Deus, ok? E aí está aqui, ó, mas desconfiai das palavras hipócritas, desconfiai dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas, vestidos em longos hábitos. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio exclusivo da verdade. Por isso que eu sempre falo para as pessoas: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso é uma passagem na Bíblia. O conhecimento, ele é muito importante. Muito importante. Eu estava pensando hoje, e caiu isso aqui, então eu vou pegar como um exemplo. A gente está sempre batendo na mesma tecla. A gente está sempre preocupado. Nas palestras que eu ministro, que eu passo, que eu converso com as pessoas, eu sempre falo do conhecimento. Que o conhecimento liberta. Que o conhecimento te traz uma segurança. Que o conhecimento jamais será roubado, furtado de você. Uma vez, com o conhecimento, com a determinação, com o comprometimento, isso é seu. Ninguém vai conseguir tirar. Então, quando eu pensei em
montar o canal, fazer o canal, abrir o canal no YouTube, foi através dos espíritos, né? Através de desdobramento, eu falo para todo mundo que foi a minha filha que deu início nesse trabalho das psicografias não, no canal do YouTube. Por quê? Porque ela queria que eu pegasse as cartas e transformasse em vídeos para que mais e mais pessoas que não pudessem vir a receber, mas que pudessem ter o conhecimento das cartas psicografadas. Saber que os entes dela, que os antecederam à parte espiritual, também estão bem como a minha filha está bem. Trazer um conforto para o coração. Mas, Alex, o que tem a ver isso com o que está falando aqui? É o conhecimento. Por isso que eu peço para as pessoas, compartilhe, passe para outras pessoas, para que as pessoas possam ter conhecimento da palavra de Deus, da palavra de Jesus, do amor de Deus, do amor de Jesus, para que ela possa se alimentar, para que ela possa alimentar o seu espírito, para que ela não possa ser enganado, porque falsos profetas estão em tudo quanto é canto. Está na igreja católica, está na igreja evangélica, está na Umbanda, está no espiritismo de Kardec, está em tudo quanto é canto. Pessoas, para enganar, elas estão em todos os cantos. E aí que agora eu falo aqui para vocês: desconfiai dos que pretendem ter o monopólio exclusivo da verdade, do conhecimento. Por quê? Você, através da verdade, da sua verdade, do seu conhecimento, você consegue manipular a massa. Você está me entendendo? Então, por isso que aqui fala, ó, mas desconfiai das palavras hipócritas, desconfiai dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas, vestidos em longos hábitos. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio exclusivo da verdade. Se aquele que não quer que você saiba a verdade, que você não detenha do conhecimento, que você tenha que acreditar em tudo aquilo que ele fala, que ele pensa, que ele acha, se afasta. Se afasta porque algo de errado está por acontecer. Ok? Aí aqui vai além um pouquinho. Não, o Cristo não está aí. Não, o Cristo não está aí. Porque aqueles que ele envia para propagar sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão dóceis, humildes de coração, a exemplo do Mestre, acima de todas as coisas. O nosso Mestre, o nosso irmão maior e Mestre, ele é o exemplo do amor. Ele é o exemplo de ser dócil, de humilde de coração. Então, se você se deparar com pessoas hipócritas, né, como eram os escribas, os fariseus, que oravam nas praças públicas, vestidos com seus longos hábitos, e faziam coisas completamente erradas aos olhos de Deus, desconfiai dos que pretendem ter um monopólio exclusivo da verdade e do conhecimento. Ok? E aí, para finalizar, aqui, ó, tem uma coisa muito importante, gente, não sei se vocês perceberam. Olha aqui, ó. Aqueles que devem, através de seus exemplos e conselhos, salvar a humanidade, que corre para a sua perdição, vagando em estradas tortuosas, serão, acima de tudo, modestos e humildes. Agora, preste atenção. Fugir de todos os que demonstram um só átomo de orgulho. Vou repetir. Fugir de todos os que demonstram um só átomo de orgulho, como se isso fosse uma lepra contagiosa, que corrompe tudo o que toca. Então, gente, quando você se deparar com certas situações, se afaste. Se afaste para não atrapalhar a sua caminhada, a sua trajetória, para não contaminar. Porque aqui está falando, dando exemplo, como se fosse uma lepra contagiosa. O que você, se você se depara com uma lepra contagiosa, o que você faz? Você se afasta completamente. Não é isso? Então, olha o exemplo que é colocado. Fugir de todos, que eu falo todos, seres encarnados, os que demonstram um só átomo de orgulho. A pessoa orgulhosa,
como se isso fosse uma lepra contagiosa. Porque o orgulho, ele é a base para destruir. Ele destrói tudo. Ele consome tudo. Por isso que é colocado aqui o exemplo de como se fosse uma lepra contagiosa, para que quando você ouvir ou você ler, você pense, o que eu devo fazer quando eu me deparar com uma certa pessoa desse jeito? Eu devo me afastar como se fosse uma lepra contagiosa, que corrompem tudo o que toca. Então, o orgulho, ele vai corrompendo tudo. Se você está dentro de um trabalho, se você está dentro da caridade, do amor, se chegar alguém orgulhoso perto de você e começar a corromper, a te manipular, ele vai aniquilar aquilo tudo que você fez. Se você não tiver o conhecimento, se você não tiver firmada a sua fé em Deus, em Jesus, em Nossa Mãe Santíssima, você acaba sendo manipulado. Recordai-vos de que toda criatura traz em sua fronte, mas sobretudo em seus atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Olha que coisa forte. Recordai-vos de que toda criatura traz em sua fronte, mas sobretudo em seus atos, a marca de sua grandeza ou de sua decadência. Ou você quer ter a sua grandeza, ou você quer derrubar. É a porta estreita ou a porta larga. Entendeu? Então eu espero que vocês possam ter entendido mais ou menos aí, porque com as instruções dos Espíritos fica bem mais fácil, né, o ponto de reflexão. É porque esses pontos que eu falei para vocês, eu achei bem interessante, tá bom? Então vamos finalizar por aqui e vamos dar continuidade.